Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola dessa terça-feira ensolarada, pelo menos aqui nos estúdios da Band Rio em Botafogo. A gente vai falar muito de futebol aqui. A gente vai mostrar um vídeo bem legal do João Gomes, Manuel João Vaqueiro. Tem até ele no vídeo também, mas tô falando do João Gomes, craque do Mengão. Ó, João Gomes foi, a janela fecha hoje e tem clube inglês com 20 milhões de euros na mesa para levar outro atacante do Fla, jovem. O Fla quer 25, eles querem dar 20. Só que como a janelinha fecha hoje, acho que vai vender. E o Flamengo vai botar mais 120 milhões de reais no bolso. Rapaz, vamos falar do jogo do Vasco, né? Hoje o foco principal é no jogo entre Vasco e Volta Redonda, que foi ontem em Cariacica que o Vasco perdeu. O Vasco com força máxima, né, com todos os que estavam à disposição do Barbieri, perdeu em Cariacica para o Volta Redonda, se afastou cada vez mais da zona de classificação do mata-mata final ali. Bangu e Volta Redonda já passaram, a coisa tá feia pro lado do Vasco, o torcedor tá triste pra caramba, tá questionando muitas decisões aí técnicas e de planejamento, que o Carlos até falou lá na transmissão. Então hoje a gente vai trazer vocês para o debate pelo YouTube da Band Rio. É muito importante que vocês participem com a gente, participando da enquete, dando a opinião, até para a gente nortear o nosso debate aqui. Beleza? Bota a enquete na tela aí, Beth Richa. Ó, eu vou contextualizar. Vasco deveria ter jogado em São Januário? Sim ou não? A gente trouxe o debate aqui no início do ano que o Vasco optou por viajar para fazer uma grana, foi para os Estados Unidos, perdeu para o River, ganhou do Inter Miami. Beleza, voltou. Ontem seria a primeira oportunidade para o torcedor do Vasco, na Avenida Roberto Dinamite, no bairro Vasco da Gama, dentro de São Januário, jogar com seu time principal diante da sua torcida, que está ansiosa para ver o Vasco jogar. Óbvio, o Vasco de 23, que já investiu 100 milhões, ou quase 100 milhões. O Vasco vendeu o jogo para Cariacica. Nada contra Cariacica, fomos lá, o estádio é legal, a cidade atendeu a gente muito bem, acolheu a transmissão, né, a equipe da Band muito bem. Mas muita gente falou, pô, esse era o jogo para botar em São Januário. Time principal, Pedro Raul em campo, o Ivan, todo mundo em campo. E o Vasco levou para Cariacica e perdeu para Volta Redonda. Então, esse é um debate que tá rolando. Vou dar boa tarde para ele que sabe tudo de Vasco da Gama. Fala, jovem. Carlitos, boa beleza, tarde. jovem? É o Bigodão conseguindo me irritar hoje, né? E aí? Quê? Se você não me irritar hoje, né, Joe, você Não, vai. irritar não tem graça. Deixa os garotos brigar, Pedrinho. Bota aí, vai, Carlinhos. Cara, e aí? eu acho que o Vasco... É isso, Pedrinho. Pedrinho, não bota pilha. Olha não, que hoje é Pedrinho, terça-feira, hein? deixa ele tá calmo. Hoje é Vai, terça-feira ainda. Cara, eu sou a favor sempre de jogar em São Januário, deixa eu ver. Assim, e... até mesmo na época que eu jogava, eu tenho que fazer essas comparações, porque eu preferia até jogar em São Januário do que jogar no Maracanã, quando eram jogos decisivos, né? Porque São Januário é um caldeirão. Mas assim, eu não questiono muito também esse tipo de logística que se faz, né, para que o clube possa ter uma rentabilidade maior, mas desde que ganhe os jogos, né? Então assim, o Vasco deveria jogar em São Januário, mas devido à escolha de levar o time para fora, eu não acho um absurdo o segundo jogo desse time você ter tropeço, não. Acho que está dentro do processo, porque esse time... porque esse time não se preparou. A verdade é essa. Esse time foi para um torneio, né? Que a gente sabe, esses torneios de pré-temporada não tem uma exigência muito grande. Então, assim, um time que não está jogado, ele vai tropeçar. O time do Volta Redonda é um time ajustadinho, tem todo o mérito. O nosso ponto é, um time que, do tamanho do Vasco, tem Libertadores, quase ganhou o Mundial, investiu, já trouxe mais de 100 milhões em reforços para 23. Pô, eu não quero saber o salário de ninguém, quero que todo mundo ganhe 1 milhão por mês. Mas com certeza a folha do Volta Redonda toda não é o salário mais caro do Vasco, tenho certeza. Fora as contratações. Então, é óbvio que Volta Redonda tem mérito e está mostrando na tabela, como o Bangu tem. Mas, pô, Volta Redonda e Vasco, mando do Vasco. Todo o estádio torcendo pro Vasco. O Vasco tem obrigação de ganhar. E não ganhou e tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem com Volta Redonda. Bigode, você veio de preto e amarelo pra provocar alguém ou uma coincidência? Não, com isso foi a primeira blusa que eu achei. Carlinhos, é mentira. Ele tá aquele quietinho. Foi, não, apesar de eu ter um carinho muito grande por Volta Redonda, já estive muitas vezes por lá, porque eu sou de Resende, então
Já naveguei muito pelas ondas ali de Volta Eu tô Redonda. azul da cor do mar. Então, aí, a gente tá muito de Brasil hoje. Ao então... Hilal, que pode ser um dos adversários do É Flamengo. verdade. Aí, ó. Viu? Pegou? Por que o Pedrinho botou Joana, sei lá que música é essa, do Gal Costa? É o quê? Então, é entendi o. nada. É a do Volta Redonda, o hino. Ah! o hino do Voltaço, cara. Não sabia, não. Pelo amor de Deus, hein? Vou ter que dar uma aula pra vocês de Volta Redonda. Me perdoa. Não, E outra Também não coisa, conhecia hein? também, me perdoa. Eu vou falar aqui. Ontem, eu falei nesse banco aqui. Ih. Cuidado com Volta Redonda. Cuidado com o Lelê, artilheiro do campeonato. Brocou, pintou e bordou no E jogo o ontem. senhor botou no nosso grupo na hora. Eu falei pra prestar atenção com o Lelê. 25 anos, era do Itaboraí, tá emprestado ao Volta Redonda, é um cara Então que você faz entende gol. que uma equipe que não tá jogada tropeçar por um Volta Redonda assim? Absolutamente. E outra, por isso que eu não acho que se mudasse pra São Januário ia mudar o resultado do Não, jogo. é um jogo difícil. Pra mim, se fosse em São Januário, do jeito que o Vasco jogou ontem, ia perder de novo. Ia perder também. Ontem o Vasco, primeiro tempo, horrível. Já que você tá Horrível. falando de primeiro Depois tempo, a gente vai falar. isso que eu ia te falar. Senão você arrebenta nos Ih, melhores desculpa, momentos meu aqui, amigo, que o senhor perdão. vai ter que falar em cima, então. Porque agora eu tô... Bota aqui os melhores momentos e o senhor segue no teu explanação aí. Vai lá. O primeiro, assim, o Vasco, nossa senhora, não parecia um time de futebol, o primeiro tempo. Um time completamente afobado, desconectado dentro de campo, não conseguia criar uma jogada trabalhada. Foram raras as ocasiões do Vasco no primeiro tempo. Saiu, né? Saiu sem discussão, sem discussão. O Volta Redonda foi muito melhor do que o Vasco no primeiro tempo, não foi pouco não, foi muito melhor. E digo mais, se tivesse um pouquinho mais de capricho, teria feito 3-0 no primeiro tempo. Verdade. Tiveram uns 2, 3 contra-ataques do Volta Redonda, que se o rapaz vê o outro lado, faz a inversão de jogo e encontrar sozinho. Então assim, eu acho que, eu tô com o Carlos Alberto nessa, tá? Eu acho que é um time em construção, o Vasco ainda vai oscilar muito, mas por mais que seja um time ainda que esteja se conhecendo, eu esperava mais organização desse Vasco em campo Até ontem. pelo jogo contra o Boa Vista no meio de semana, que a gente falou que a gente tá iludido. Contra a Portuguesa. O jogo Portuguesa. Inclusive eu fiz esse jogo, o jogo da Portuguesa que até hoje eu fico com essa memória Olha, afetiva repara, do Lucas olha o contra-ataque do Volta Redonda, olha quantos jogadores do Volta parecia Redonda que tem. um era Vasco e o outro era o time menor investimento. Assim, o que os especialistas dizem, né, a tal da transição defensiva, que é quando perde a bola no campo de ataque para Eles são voltar. o quê? Os especialistas dizem, né? Não sou nem eu. O Os Vasco mimizentos, muito lento, cara. E assim, você via, parecia uma ferrovia, um caminhão, um trator chegando no campo de Olhando lá, ataque do mas Volta assim, Redonda. o Volta Redonda, diferente de outras equipes menores, né? Não é uma equipe que é só na transpiração, não. Porque Não, é o que isso. eles têm de vantagem por começar a temporada antes, treinar dúvida. antes, né? E tá com mais gás. Essa bola aí do O Volta Naninho, Redonda é um time... é o time que sabe jogar. Naninho joga jogar. bola, sabe jogar. O Lelê, cara, Mas o Lelê olha só, desde infernizou. o início, quando você se dispõe a levar uma equipe, né? Com todo respeito à gestão do Vasco, levar uma equipe para um campeonato que não tem significância nenhuma em relação ao Carioca. E você volta, faz um jogo daquele, a expectativa é lá em cima. É normal que aconteça tropeço. Sim. Então, assim, quem levou sabe que poderia correr esse risco. Eu também Então tá concordo. na conta. Mas assim, eu acho que faltou É que o muita Vasco é organização. gigante, o Vasco é Foi- grande, a torcida tá ferida, a torcida Ver o quer... primeiro tempo ontem foi assim, foi uma coisa assustadora. Eu, no meu ponto de vista, e acho que o torcedor do Vasco também ficou assustado, porque foi muito desorganizado mesmo. E aí eu acho que entra também a questão da ausência do Nenê. O Vasco não tinha um cara para criar. O Alex Teixeira não foi bem ontem. Não foi bem ontem. Ele não conseguiu Porque jogar. quando tudo tá ruim, o que a gente espera é um mínimo de organização para você ter Justamente. uma base, né? É isso aí. Pra gente entrar no debate, que eu quero falar o seguinte, eu conheço o Rogério Corrêa há muito tempo. Sim. Treinador do Volta Redonda. Inclusive, o Rogério passou por um problema seríssimo na pandemia, superou, ficou algum tempo hospitalizado, voltou pro futebol. Conheço o irmão dele, conheço, né, a família, o pai dele, tio Zilo, né? Enfim, que não tá mais entre nós, mas porque o irmão dele, Roninho, jogou a base do Flamengo. O Rogério jogou bola também. Sim. Jogou no Vasco, inclusive, o Rogério Corrêa. E os times do Rogério são times que, apesar dele não ter trabalhado ainda num time do primeiro escalão, são times que propõem jogo, que trabalham a bola. E quando o Flávio fala que o primeiro tempo poderia ter sido 3-0 Vasco, quando você olha, Volta Redonda, você vê isso. O Volta Redonda encarou o Vasco de igual para igual. Talvez pro Vasco não ser um monstro ainda tão grande, porque é um time em formação, como o Carlinhos trouxe, mas o Volta Redonda foi para cima.
Vale ressaltar também o Jefferson, que quase se embananou ali no início do jogo, mas fez uma defesa na falta do Figueiredo, que rolaram. Meu irmão, que pedrada. Pegou o pênalti, né? Pimba. E pegou o pênalti do Pedro Raul. Falando em pênalti, senhor Carlos Alberto, anteontem o senhor falou aqui, tem que tirar o peso do Calegari, porque é o menino. Lógico. E os caras que deveriam bater, num jogo como esse, tinham que ter pego e batido a bola. O que o torcedor vascaíno, Betty Rich e toda a galera aqui do prédio tá falando, pô, o Alex estava na frente do Pedro Raul para bater esse pênalti. Só que a gente viu um lance que ele falou, quer bater? Né? A diferença foi essa. Vai lá, menino. E bate o pênalti. E o Pedro Raul perdeu, não, quer dizer, o Jefferson pegou. E aí? Mas aí tá na conta porque, assim, o Alex Teixeira, ele não é batedor de pênalti. Mas era o oficial ontem, sem o Nenê. Só que o Pedro Raul... Olha lá. Mas aí é um jogador que tem esse calibre para bater um pênalti, entendeu? É diferente do Calegari. Entendi. Aí ele é o centroavante, experiente, artilheiro de uma temporada, calejado. Agora, o Calegari não dá para comparar essas duas situações. Aí o Pedro, a gente vê ele pedindo, né? Ó, Não, aqui, e aí ele deu um beijo na bola, ou seja, fala, vai, irmão. ele chama a responsabilidade para ele, né? Num lance do Calegari, admiro a personalidade dele também e defendi ele aqui, mas com 3 medalhões, não pode deixar o menino bater. Né? E o Alex Teixeira sabe que ele deixou a bola para um cara que tem qualidade. O Pedro Raul é um bom batedor de pênalti. É um centroavante que faz gol. Tem um outro ponto. O Pedro Raul ainda não fez gol com a camisa do Vasco. Pra dar aquela... Pra aliviar. Então, assim, e eu vi o Pedro Raul ontem, coitado, a bola não chegava. Ele não teve uma oportunidade, por exemplo, tem o Pedro. Ele tá certo. Eu também acho. E eu acho assim, tem que fazer gol. De uma humildade gigantesca do Alex Teixeira. Mas tem que fazer, né, Carlinhos? Esse é o problema, né? Quando não entra... Aí a cobrança vem. Porque aí se chega no banco Barbieri e fala, ô Alex Teixeira, irmão, eu falei na pré-eleição que era você. Eu não te falei. Que foi o que o Diniz fez no vestiário. Eu não te falei que o Dorival comeu aquele negócio meu, que eu quase deixei o Elton bater. Cara, isso é... Pô, cara, como? Pelelton, carinhosamente chamado Pelelton. Mas se eu sou um treinador e eu falo assim, Alex, você bate. O olho é aquele, ele ficou com o olho desse. Tá bom, você é o treinador. Manda um beijo pro Dorival aí. Dorival Radiola. Se Deus quiser, ele vai ser um dia o treinador da Seleção Brasileira. Isso aí. Aí você fala assim, Alex, você é treinador do Vasco, aquele barrigão daqui a 15 anos. Sabe por que eu tô te Aí falando? o cara não bate o pênalti, tu ia ficar chateado. Não, eu ia ficar louco. Tu ia falar, pô, Alex, precisava Não, mas desse empate. mas o Alex Teixeira, assim, eu conheço ele, quando eu cheguei no Vasco, ele tava subindo. Ele nunca nem treinou pênalti. O Alex? Ele não é da característica dele bater pênalti. Pode ser que ele tenha aprimorado isso na carreira, mas se você reparar a carreira dele nos clubes que ele jogou, ele não é batedor de pênalti. E é bom a gente frisar que o batedor oficial do Vasco é o Nenê, né? Só que o Nenê não estava em campo ontem. Então... Agora, uma discussão que deixou a cidade do aço voltaço bolada. Porque pra muita gente não foi pênalti. A gente vai botar aqui agora, aí ó, o lance do pênalti do Vasco, Carlinhos. Escorou pro meio da área. Aí rolou um quiprocó danado ali, ó. E pra muita gente não foi pênalti. Quero a opinião dos senhores. O árbitro marcou de primeira. A minha posição é a mesma de ontem. Se marcasse, pra mim não é nenhum absurdo. Se não marcasse, mas também... essa é a melhor resposta que você pode ter também, né? Não, mas fica no muro de todas as respostas. Não é nada claro. Assim, Não, eu acho que tem ali um contato. Mas... Assim, vendo o lance rápido, né, na hora do jogo ali, eu dou o pênalti de primeiro. Sim, mas revendo... Mas o que o Amêndola falou faz sentido. Cabe. Mas aí, pô, todo pênalti, se a gente falar isso... Não é todo pênalti. Não é todo pênalti, não. É todo... Ontem cara, vocês E discordaram. tu sabe que eu não gosto de concordar com ele. Eu sei. Aquele chuto vento, cara. Assim, o camisa 4 ele não tem um contato direto com o Pedro Raul. Se a gente olhar no lance. Mas Ele tem um chuta o toque. vento, Raul, cara. Mas ele é atrapalhado ali. E aí tem o isso goleiro. aí. E aí tem o goleiro Ele é embaixo. atrapalhado aqui Ó, e tem o goleiro embaixo. Então. Entendeu? Por isso que não acho nenhum absurdo. Vou dar uma de Flávio Amêndola Mureta. Vou subir aqui na Mureta. Cuidado, hein? Ó, isso é a própria opção, hein? Eu não tenho uma opinião formada. De verdade. Tenho uma de Flávio Amêndola. E vou te falar, se fosse Jura? fora da área, eu não sei se ele daria falta. Não. Agora, tu quer ver? Se esse lance é em qualquer local do campo, o juiz marca falta. Tu acha? Certeza absoluta. Mas ele marcou. Contra mim, eles marcavam. Mas você é um caso à parte, né? Mas ontem eu tava assistindo... Eu jogava. Ontem eu tava assistindo o... Como é que fala? Que é o Paulo César Oliveira, o Sandro Mena Richa e a Fernandinha Colombo. Central do apito. Central do apito. E os três falaram, o árbitro sabe sim e marca sim o treinador que reclama o tempo todo pra tomar amarelo e o jogador
que quer apitar o jogo e já dá amarelo logo. Então o senhor queria apitar o jogo, tinha que tomar Não, mas sabe o que eu amarelo vou fazer com o árbitro chato? logo. Eu já pegava a braçadeira e dava pra outro cara. Pra não ter que nem que falar com o cara. E vocês estão falando de arbitragem chata ontem com... O índio era assim, hoje é meu amigo. Se eu não me engano, com Parceiro. 50 segundos de jogo, já tinha o primeiro cartão amarelo do jogo. Por reclamação. Teve uma jogada aqui pelo lado direito, o jogador do Volta Redonda deu uma caneta no Piton, sofreu a falta, o árbitro não deu. Quando o jogo parou, o zagueiro do Volta Redonda foi reclamar, tomou amarelo. Com 10 minutos eram 3 cartões amarelos. E vou além. Daqui a pouco eu vou falar disso aqui, porque agora o tema é Vasco. E segundo os especialistas lá, óbvio que houve interferência no lance do gol do Palmeiras, né? Do Mike no Santos. Mas o Abel Ferreira era para ter sido expulso na primeira situação dele Mas era no óbvio, jogo. né? E o zagueiro do Palmeiras que fez o pênalti no Arrascaeta, O Zé Rafael? o Zé Rafael Volante, era para ter sido expulso também, porque era situação clara, enfim, pelas técnicas Sim. da arbitragem que eu não entendo nada. Opinião dos especialistas de arbitragem, né? Eu estou usando como referência a detentora dos direitos daquela partida Supercopa do Brasil Betano. Vamos ver o Barbieri. O Barbieri falou. Porque a gente está começando isso agora. Então eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa. A gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Muitas vezes um jogador leva mais tempo para se entrosar, para se encaixar do que o outro. A gente teve agora, em 13 dias, se eu não me engano, 4 jogos. 4 formações diferentes. Nunca consegui repetir a mesma formação. Então, assim, é uma dificuldade. Agora, o que a gente não vai abrir mão é do que a gente tem falado de jogo, da identidade que a gente quer para essa equipe, que é uma equipe que seja agressiva, que seja intensa, que busque o gol. E a gente fez isso. Mas, evidentemente, tem detalhes a melhorar e ajustar. Eu gosto muito do Barbieri, tá? Mas eu não sei se ontem eu vi o Vasco agressivo pra cima o tempo todo, como ele falou que foi, não. Eu vi um Vasco muito afoito. Eu acho que talvez possa ter tido essa confusão. Um Vasco que queria muito vencer o jogo, inegavelmente. Mas um time que não sabia como chegar ao gol. Tanto Por que... isso, muita bola aérea. E aí você, se a gente mostrar de novo o gol do Vasco, quem começa a jogada é o Léo, o zagueiro. Que é um zagueiro construtor. Foi bem. Muito Léo, bem. que depois Foi o deixou melhor de do Vasco ser ontem. Pelé, ele ficou mais Isso, leve, né? e jogou muito bem ontem, foi muito bem. E criou bastante. Só que assim, como é que o teu zagueiro vai ser o teu principal criador? Tem alguma coisa errada. Um time como o Vasco não pode jogar pode. só na transpiração. E outra, você não pode depender tudo. O Nenê é um cracaço de bola. Eu acho que é muito melhor você depender do Nenê do que depender de um bagre aí qualquer. Que isso? Mas assim, O que é bagre? um cara que Pereba? é o pior do que o Carlos Alberto. Entendi, do nível do Carlos Alberto. Cabeça de bagre. Isso. Assim, não dá pra você. O contrato do Nenê é só até o final do Carioca, cara. E o Papo? Papo Gomes, vem ou não vem? Esse eu acho que não vem, não. Pelo que eu tenho visto aí das negociações. Pô, o cara ganha mais de 1,5 milhão. Não. Calma aí. Como é que vai? Pra vir jogar aqui tem que abrir mão de muita coisa. Não, e se a gente tiver certeza assim, Carlinhos, o Papo Gomes vai vir, vai arrebentar o Vasco, vai classificar para Libertadores, Pô, aí tu paga 1 milhão. Não, tu paga até 2. 2, 3 e vamos um monte de Já que bola vai ali. resolver tudo. É isso aí. Agora, Nem na bota os outros, só fica a gente olhando. Não, na dúvida não dá pra arriscar. Esquece. Mas é no nítido. escuro não dá pra fazer isso. A necessidade do Vasco por mais reforços, ela é Não, gritante. Mas já gastou 100 milhões, Mas brother. vai ter que gastar mais 100. Então, Vai mas ter aí gastar que mais tá. Se você tem essa equipe treinando mais tempo, jogando, planejando aqui, esse tropeço aconteceria antes. Então, ele seria aceitável agora. Entendeu? Agora, nesse momento que a equipe volta e tem esse tropeço, é normal porque é o segundo jogo dessa equipe principal. Mas, para a tabela, fica bem ruim e é isso que o torcedor do Vasco fica chateado. Eu sei. Classificação na tela pra ver o tamanho do... Preocupante. Olha o novo O vice-líder aí, tamanho ó. do Olha o segundo problema. colocado aí, ó. Rapaz, Flamengo em primeiro com 11 pontos, Volta Redonda com 10, parabéns, Voltaço, Rogério Correia e companhia. Terceiro, Flusão com 10, quarto, Botafogo com 9. Quinto, Bangu com 8, Vasco na sexta colocação com um jogo a menos. Só que esse jogo a menos é nada mais, nada menos que o Botafogo, que foi adiado quando eles voltaram lá da viagem dos Estados Unidos. E aí tem a segunda página aqui com o Audax, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, que, né? Resende e Nosso Boa Vista na lanterna. A parada é a seguinte, torcedor vascaíno. Falta pouquinho. Bangu e Volta Redonda, que estão à frente do Vasco, estão jogando bola e já jogaram muitos clássicos. Então eles vão se enfrentar aqui. Então pro Vasco chegar entre os 4 aqui agora, ele cantou a pedra. Se deixar desgarrar, depois é difícil. E aí, Carlinhos? É porque quando você
fica muito afastado do pelotão da frente. E é tiro curto, né? Daqui a pouco é mata-mata. Ainda mais competição rápida, né? Como o Campeonato Carioca. Então, assim, o Vasco vai ter que fazer por onde para entrar ali entre os 4. E, na minha opinião, se não entrar entre os 4, já traz uma pressão gigantesca. Absolutamente. Porque, assim, o Vasco, pelo histórico, pela torcida exigente que tem, ele tem que estar ali. Só que a gente não pode depreciar o trabalho que vem fazendo o Felipe no Bangu e o do Volta Redonda, que estão jogando Rogério muita bola. Corrêa. E Jogou com ele no Vasco, não? Não, joguei contra. Contra. Joguei com o Felipe. Você também, né? Agora, essa rodada, quinta-feira, a gente tem nada mais nada menos que Volta Redonda e Fluminense. No Estado da Cidadania, segundo contra terceiro. E Estarei lá, Vasco, André. olha aqui. É boa. E o Vasco? Não, tô no Flamengo e Boa Vista, 4. Ô, André, eu não sei. Ô, Beto Richa, é em São Januário, né? Vasco e Esse Resende. Vasco e o vice-lanterna, quinta-feira, em São Januário. É o jogo pro torcedor vascaíno entupir São Januário com moderação, tomar o tio Guerre e o churrasquinho lá fora, pro Vasco vencer e tentar se aproximar. Porque se perde aqui, aí, irmão, Se não ganhar, Aí né? tá- Se empatar, já tabela fica vai complicado. pro saco, paciência do torcedor esgota, e eu acho que esse Vasco vai dar caldo, porque não é possível que aquele time que fez uma bela partida contra a Portuguesa tenha me enganado tanto assim. Foi uma bela partida contra a Não, foi Portuguesa. uma excelente partida e assim... Tu fez o jogo, né? Eu fiz esse jogo e meu destaque daquele jogo, eu venho falando do Lucas Piton, que eu tenho certeza que vai ser um jogador que vai fazer muita diferença. E ele jogou bem, tá? Quem é esse? O Lucas Piton. Piton. E o Vasco tá muito bem servido de laterais. Agora, deixa eu ver. Nesse momento, o torcedor do Vasco... Na verdade, o torcedor do Vasco já começa a temporada sem paciência nenhuma. Mas também, Carlinhos. Porque assim, vem sofrendo, aquelas coisas todas que a gente tá falando, e assim, a gente não tá aqui pilhando o torcedor do Vasco, pelo contrário. A gente quer que o torcedor tenha um pouco de paciência, mas o torcedor é passional e os jogadores e o clube que tem que entender os torcedores. Então, assim, quando você abre mão, que a verdade é essa, você abriu mão de uma parte do campeonato. E depois que você abre mão dessa parte, é difícil recuperar. Não tem como voltar atrás. Ainda mais o futebol como tá, o calor que faz nessa cidade. Então, assim, é difícil. Eu acho que... Bota rapidinho a tabela aqui pra mim de novo, André, se for possível. Que eu acho que esse ano, depois de algum tempo, a gente vai ter um time de menor investimento beliscando um mata-mata desse primeiro turno aí, ó. Eu acho que vai ficar aqui mesmo. Os 4 que passam ficam aqui mesmo. E que ou Volta Redonda ou Bangu avançam pra esse mata-mata aí dessa primeira fase. O Volta Redonda já pegou Botafogo e agora o Vasco. Não, o mata-mata já é do estadual, verdade. Quem não tá no mata-mata tá eliminado. Bem lembrado, André. Exatamente. Os 4 primeiros vão para semifinais. Volta Redonda agora pega o Não, Fluminense. semifinal direto. Agora não tem mais Semifinal aquele direto. negócio Não, da tem nossa época que a gente é semifinal do velho, Carioca. Da nossa época que era turno, Um retorno, turno, semi, 2 jogos. Não, e quando Agora fizeram Guanabara, turno, Taça 2 e Rio. 3. Era Guanabara, Taça Rio e depois semifinal do Eu estadual. acho que esse ano vai ter um de menor investimento nesse mata-mata aí. Porque é complicado, cara. Ontem eu tava conversando com o Doreleu justamente sobre a situação do Volta Redonda. A gente falou, cara, o Volta Redonda ainda tem, até ontem, tinha 3 grandes para enfrentar, né? Um era o Vasco na noite de ontem. A gente falou, pô, se ganhar um dos 3, vai pagar. Porque depois só vai pegar mais 2 e o resto é de menor investimento. E aí o Volta Redonda tem... Teoricamente vai fazer... Bom, matamos aqui, pagamos aqui o assunto Vasco da Gama. Daqui a pouco tem o quadro dele. Vamos falar de nível técnico. Hoje tá maravilhoso e eu não tenho condições de votar hoje. Porque eu amo os dois. Eu amo os dois. E Rapaz, tá bom demais o de hoje. Hoje é a tua cara o quadro, literalmente. Bom, Tati Tavares preparou pra vocês um compiladão de tudo que tá rolando pelos lados do Malvadão, que daqui a pouco tá decidindo o Mundial, hein? Vamos ver. A Supercopa terminou, mas o assunto arbitragem segue em pauta no Ninho do Urubu. Vou antecipar nada, mas me aguardem pouco tempo que vocês vão ver. O rubro-negro enviou ofício à CBF pedindo o afastamento dos árbitros Wilton Pereira Sampaio, que apitou o jogo, e Rodrigo D'Alonso Ferreira, que comandou o VAR. A principal reclamação do clube carioca é com a validação do 4º gol palmeirense, marcado por Gabriel Menino. Para os flamenguistas, o gol foi irregular por conta da posição de Mike no lance. Checando o possível impedimento, não atrapalha em nenhum momento, volta. Okay. Aí. No primeiro lance? Não atrapalha. Ele tira a mão sem
questionamento nenhum, não atrapalha em nenhum momento, tá? Pode ver a frontal. Não, momento algum, chance de reação. Bola extremamente longe dele, tá? Não tem nenhuma movimentação foram 7 que minutos, interfira agiliza pra nele, gente, tá? Ó. por favor. Ele tá atrás. Tudo checado, pode reiniciar, gol confirmado. A direção do Flamengo também reclamou que a arbitragem não expulsou o técnico Abel Ferreira, no momento em que o português atrapalhou a Arrascaeta a cobrar lateral. Depois de perder o título para o time paulista, o Fla volta a campo amanhã para enfrentar o Boa Vista pelo Campeonato Carioca no Maracanã. Será a despedida da equipe diante da torcida antes da disputa do Mundial de Clubes. A delegação viaja na quinta-feira para Marrocos. A estreia do rubro-negro no torneio é dia 7, na próxima terça-feira. O Flamengo vai jogar contra o vencedor do duelo entre o Wydad Casablanca e Al Hilal. Às vésperas do Mundial de Clubes, uma despedida. João Gomes, enfim, foi anunciado pelo Wolverhampton da Inglaterra. O jogador de 21 anos foi transferido por um pouco mais de 18 milhões de euros, quase 103 milhões de reais. A negociação pelo volante virou uma novela por conta do interesse do Lyon da França. E o time britânico aproveitou para ironizar a situação. Apresentou o atleta com a hashtag #FreeJoãoGomes, pedindo liberdade para o jovem. Com a venda de João, o Flamengo se prepara para voltar ao mercado. 4 posições são debatidas por Vitor Pereira e comissão. Volante, ponta, meia e lateral são as prioridades. Rapaz, volante, ponta, meia e lateral. Volante, Vidal, Thiago Maia, Gerson e Pulgar, fora a base, que é boa. Sim. Ponta, Bruno Henrique, Marinho, Cebolinha. Bruno Henrique só reta final do ano, só setembro, por aí. Agosto, Tá, setembro. beleza. Marinho, Cebolinha, o Gabi joga um pouco aberto. Especificamente um ponta direita. Pelo lado direito. Que o Marinho faz, Mas acho que já dá indícios de que... que o Cebola faz. mas o Everton joga na Lateral, pela esquerda. Felipe Luiz, Beijinho, o Ayrton. Sim. Mateuzinho Varela. Mateuzinho Varela. Beijinho. Vitor Pereira. Meia, Aí, mas assim, Arrascaeta, Everton Ribeiro. mas eu acho que o meia que quer é o meia pro lado direito. Esse é o meia que o Vitor Pereira quer. Ele quer ter 3 laterais para cada lado. Pô, peraí, gente. quer ter Calma aí, três calma aí, laterais calma pra aí. cada lado. Então tem que ter 3 times, né, pra botar. Ele quer ter 3 laterais para cada lado. O que eu posso fazer? Rapaz, Já viu essa história no passado, né? E o meio-campista é para Vamos ver. do lugar do João Gomes. sensacional. Cara, isso aqui é entretenimento pro torcedor. Foram até a lua pedir pra libertar o João Gomes. É isso mesmo. Wolf, ou Wolf, como você queira falar sua pronúncia, é lobo. E Wolves, que é o Wolverhampton, é o plural de lobo, lobos. 18 milhões de euros. 18 milhões de euros, né? Quase 19, né? 19. Aí, vem o Newcastle, como diria o Thales. A gente fala Newcastle, mas ele morou no Missouri, ele fala Newcastle. E mete 20 milhões em cima da mesa. Eu quero o Matheus, vem. Aí o Flamengo fala, os caras são bons lá no Flamengo, né? O cara, como disse, o cara ali tá com um prato de comida cheio. Você quer 20? 25 eu vendo hoje. E aí? Eu não venderia por 20. E 25 eu começaria a conversa só. Tem 18 anos, Mas gente. fecha hoje a janela. Não- Janela fecha Pra agora. que o Flamengo Já, vai vender? janela. A previsão do Flamengo de venda de jogador já foi batida em janeiro. O superávit Esse mês. do Flamengo no ano passado foi absurdo. Não, e esse ano o Flamengo tinha, se eu não me engano, 60 e poucos milhões. Tinha uma previsão pra vendas, já de foi na venda, primeira. já tá 100 e pouco. Pra que vai vender o Matheus? Vai ser utilizado. Vai Tu ser acha? utilizado, eu tenho certeza. Certeza. Querendo trazer ponta, meia. Eu sinceramente, se é pra vender por 20 milhões, 25 eu não vendo. 18 anos. Se esse moleque faz uma temporada aqui com destaque, ele sai pelo dobro. 40, 45, 50. Eu acho bobeira. Quanto foi o menino do Palmeiras? Danilo? Hendrick. Ah, não, mas o eu- Hendrick é outro. Não, gente, calma. Eu acho que... Cara, agora você me pegou. Ele foi maior que o Vinícius Júnior. Então deve ter sido ali 45, 50 milhões de euros, uma parada assim. 72 milhões de euros. Esquece tudo. Calma. Isso aí não vai bater nunca. Calma, você tá ansioso? Calma. 72 milhões de euros. E o Matheus, 20. Então dá 3 vezes e meia. O Hendrick vale 3 vezes e meio o Matheus?
Essa é a minha pergunta. Posição diferente, velho. E o Wendel tem 16 anos. Pô, mas 16 para 18 tá ali, Flavinho. Mesma coisa. Ah, mas aí eu acho que tem uma questão de ser mais promissor, o cara que vem da base, ganhou tudo na base, Posições seleção, diferentes. posição. O cara é o fazedor de gols. O Wendel que Ele é o fazedor de gols. protagonista do Palmeiras, é isso? Exatamente, sempre foi. Tá. E você acha que o Matheus tem como sair por mais grana se fizer uma... Ele não vai ser Sem titular dúvida. esse ano. Não, Ponto. titular não vai ser. A não ser que aconteça alguma coisa, né? Porque Não aí o vai moleque ser. é bom de bola. Mas assim, Carlinhos, não venderia, não? Ah, também não 25, aqui, ó. Eu sou os Lobos. Não venderia. Não, Newcastle Newcastle é outro. 25. Não venderia porque, assim, o Varela não vem bem, né? E você já teve a perda do Rodinei, que o Rodinei foi uma perda. Pela bola que ele estava jogando, né? As pessoas desqualificavam muito o Rodinei pelo personagem engraçado que é, esqueceu da bola que ele jogava. O Dorival veio, deu confiança ao Rodinei e o Rodinei era o lateral titular do Flamengo. Então aí você não tem o Rodinei, não tem o Varela bem. Você vai... O que você tá rindo, cara? Rindo do que, bebê? Você tá confundindo, Matheus. Porra, é porque você me deixa tonto, tá vendo? É o Mateuzinho, não é o cavalo. Aí eu confundi. Porque você falou do lateral, aí eu peguei e tocava... Coisa traíra, ele corrida. Traíra, rapaz. Em vez de jogar Se bola. sou eu te ajudo, cara. É, cara. Mas vai, Eu tava esperando você terminar de Tá, falar. vai, deixa eu... Vai lá, Quando vai você lá. terminasse de falar, eu ia falar. Então vai, eu vai, ia te fala. dar essa correção. Não, eu vou Mas falar. você concorda com isso? Eu, não, Você eu é concordo. Eu não venderia, sonso! não. Eu não venderia agora, não. Mas independentemente, não venderia. Tá, mas esquece que não é o Mateuzinho, é o outro Mateus. Não venderia. França. Não tem por que vender agora. Não dá 18 Por nenhum anos. valor? Não. Calma. Por nenhum valor, Aí, não. Se chega não no existe meu negociável. uns 30, 35 de euros, Pô, eu mas acho que dá pra 25 ir. para 30 são 5 milhas, pô. De euro, meu filhão, não Bebê, real. faz diferença, tá? Ó, o João Gomes, que era pra ter sido vendido por 17, foi por 18,7, já fez uma diferença brutal. É, mas o Flamengo vendeu o João Gomes bem. E vendeu bem. 19 Não, o Flamengo, isso aí o Flamengo faz bem. Faz bem. Quanto foi o exatamente. Andrei do Vasco? O André foi bem menos. O Flamengo é um time que Foi vem bem menos, foi 12. E o Danilo do Palmeiras foi 17 libras. 17 milhões de libras. se É, não me que ia engano. dar quase 20 euros já. Então, sim. O André e o Alberto Rios também falando aqui que o Vasco não disse abertamente Tem o valor. muitas. As informações O são Luiz Henrique do distintas, né? Fluminense também foi barato. Foi barato. E aí o Luiz Henrique é uma posição um pouco mais semelhante à do. Mas esse aí que você falou, Luiz Henrique, pode esperar que. Esse ano ainda ele vai ser vendido. Será? Ó, Vai. informação aqui. Eu ia ver no UOL, botou 23. Vou prosseguir aqui no GE e nos outros sites de futebol para ver o valor exato, tentar ver o valor exato aqui. O colega, o Pedrosa, Não diz. que faz Vasco muito bem, cobre muito bem o Vasco, ele, se eu não me engano, ele falou que foi 12. A apuração dele foi 12, junto com o Venê. 12 milhões de euros pelo Andrei? De euros, foi algo nessa faixa aí. Ah, não pode. Eu não Porque estou conseguindo encontrar Começou aqui. um valor muito alto e aí foi abaixando de acordo com as informações. Mas é aquilo que você falou antes, viu? O Flamengo com o prato de comida cheia, ele tem um poder de barganha maior. Os outros É. clubes têm uma necessidade... Não, Carlinhos, mas não pode. O Andrei por 12 não pode. Não, eu também acho. O Andrei é muito. Mas só que, como é que tá as coisas? Ué, mas não tá rico agora? Não é Tá, 777? mas tá só rico e aí? mas é complicado isso. Complicado. Flávio, É difícil. Flávio, o Andrei. Não, Como o André. eu acho que ele é jogador É de 40. muito acima da média, sub-17. Eu Brocou concordo. contra a Argentina, deu passe. Contra o Peru, Sub-20. depois... Sub-20. Eu sei que ele tem 17. Pedrinho, pode Ferrou ligar de o novo. aí também, Pedrinho? Tá só igual tampa de marmita. Tu não tá com calor também, não? Tô. Que isso, velho. Eu tô Mas lembrando assim, que ele não tem Eu pico. não, é Só porque sobre- tu tá de branco. Foi malandro tema hoje. que vocês falam sobre venda de volante, a gente está vendo aí, muitos falou, né, sobre a venda do João Gomes, do Danilo, do Andrei, e o tal do Amrabat, lembra dele, da seleção marroquina, da Como Copa é do que Mundo? é? Da Copa do Mundo, cara, que foi destaque da Amrabat. seleção de Marrocos, o Amrabat? carequinha. Não fala T. Amrabat. Não fala o T. É Amrabat. mudo. Amrabat. O Amrabat, que é da Fiorentina, parece que o Barcelona tá de olho nele, quer fez uma proposta Fiorentina. 3 milhões de euros pelo empréstimo, e a opção de compra, 37 milhões de euros. Mas o cara sabe que a moeda dele vale 6 aqui, Flavinho. É, tem isso. O cara exatamente. sabe que ele fala assim, eu tô em 20, É mas isso aí a aí. gente fala assim, 120 milhões de reais, que é um dinheiro firme Sim. aqui. 120 milhões de reais. Eu não sei nem o que é isso. Carlinhos sabe pra caramba. Eu? Não sei nem como é quanto gero tem nesse time. Nesse time não. Nesse número é isso aí, Pedrinho. O André é Vasca, o Alberto Rich é Vasco. Roqueiro metalheiro, tá até no grupo. Vascaínos, roqueiros metalheiros que gostam de bandas que comem morcego. É o grupo dele. Falou que não tem valor oficial.
Pelo menos ele está pesquisando lá nos nossos supercomputadores e não encontrou ainda. Se foi 13 milhões... Se fosse o Vasco do ano passado, que estava ali duro, com problemas financeiros, agora o Vasco da SAF, milionário, vendeu o André por 12 ou 13, eu acho muito pouco, independentemente da circunstância. O André é uma joia, cara. O André vai ser titular da seleção brasileira durante muito tempo. Vai brigar ali, né? Com o João Gomes, Casimiro, mas o André joga muita bola. Eu acho que agora a gente vendo esse último dia lá na Europa, né? O Chelsea vendeu o Jorginho. O Jorginho, Pro seleção Arsenal. italiana, pro Arsenal. Que é rival. E agora, mas lá isso é muito comum. Lá isso é absolutamente comum. O Sterling saiu do City, foi pro Chelsea. Aqui é completamente diferente. Mas eu olhei essa transferência ontem, eu pensei, pô, e com o André arrebentando no Sul-Americano Sub-20, será que o André não vai ter uma chance de pelo menos jogar um ou outro jogo ali? Você é um cara visionário. Pode ser que sim, né? Não, ele acompanha a Premier League. Não, eu assisto tudo. Ele torce pro... Eu não torço pra ninguém, Red eu vejo. Velvet. Não, Wolverhampton, do João Gomes agora. É preto e amarelo. E aí o Carlinhos vem falando de Volta Redonda. Que Eu falei, quem falou foi ele, não, cara. Foi você que falou. Eu falei. Você ficou boladão comigo. Vou repetir a cena. Ó. Dá um jeito de me filmar aí. Eu vou vir de lá pra cá, tá? Por favor. Vou repetir a cena. Chegamos pro estúdio, eu e ele. Aí ele aqui, ó. Ele aqui e eu aqui. Aí ele. Vim de preto e amarelo. Ele não veio de verde ontem? Nega agora! Fake news. Nega agora! Vim de preto e amarelo. Pra sacanear ele. Foi a primeira. Não, se tiver água aí, eu tô querendo, porque o calor tá grande. Tá demais, cara. Mas Deixa eu falar. foi realmente. Um sol pra cada um lá fora e 2 aqui dentro. Dois não, deve ter um 3 aqui, né? Cara, Não, ele é... Eu ia falar que tu é... eu não quero fibra ótica de vocês. Para de me ligar toda hora. Tô quase falando o nome. Ontem eu recebi 17 ligações de uma companhia de telefonia querendo me oferecer. Eu já tenho fibra ótica. Eu bloqueio cara. tudo que você é Mas chamado. não posso bloquear. Como é que eu vou bloquear? Tem Dá? como, tem, Depois dá. você me ensina. Depois eu te Pelo amor ensino. de Deus. Bom, vou pro intervalo e eu volto porque eu quero falar muito mais de futebol carioca e tem o quadro dele, hein? Vamos falar de nível técnico. Se quebrar, já sabe. Essa música aí, Pedrinho. Não, bebê. Volta já. Chegou a hora. Chegou a hora. Pedrinho, aquela vez, chegou a hora. A hora da gente saber quem o Carlos Alberto escolheria para a pelada dele lá na Barra da Tijuca ou em Caxias. Você que não seria. Se o Flávio Amêndola puder Esse botar então... Você quebra Não, e no futebol ele ajeitando a bola aqui, ó, com a mão. Você criou essa mentira na tua porque cabeça, eu tenho repetiu um vídeo, tanto tá? que virou verdade. Você não viu esses caras na época áurea. Não vi. Você é Enzo. Eu ouvi. Não, por que eu sou? Só porque eu nasci Você é depois? filho. Ah, então vocês sabem, né? Já Só porque eu nasci depois? Já estão de tramoinha contra mim. Rico, Só porque eu nasci depois? Sim. Da Você Adriana, criado Adriana, no a culpa é tapete tua, Adriana. de casa. A Luísa que está transformando você num homem mais moderno. Aí que eu vou me tornar Enzo, né? É, porque ela é de outra geração, né? Você tem que prezar por isso aqui, ó. 94, 28, daqui a poucos dias, 4 dias, faço 29 anos. Bom, bota o rock aí do Carlos Alberto que eu quero saber quem que ele vai escolher. Sem mimimi, sem nhenhenhen, sem lenga-lenga. Bota as cartinhas na tela pra mim, Bete Richa. Túlio Maravilha ou Renate Gaúcho? Túlio, 53 anos. Cara, o Renato nem parece ter 60. Renato, 60 anos. Túlio, 828 gols. Renato, 609 gols. Túlio, 1.002 gols. Túlio Maravilha, 1.002 gols. Renate, 191 gols. 15 títulos pro Túlio, 12 pro Renato. 4 gols pela seleção Renate. 10 o Túlio, dos quais um que ele dominou de mão e fez contra a Argentina, que eu adorei. 1.000 gols, 1.000 gols, 1.000 gols. Só Pelé, Romário e Túlio. Em respeito ao galinho. Zico. Bom, tem vários critérios aqui, né, que dá pra botar. Sim. Mas vou te falar, GV, aí é por gosto, né? Porque assim... Qualquer um que for escolhido aí se equiparam, na minha opinião. Mas eu fico com o Renato Gaúcho, porque eu convivi mais, apesar do Túlio ser uma figura muito carismática e respeitada no Botafogo, um ídolo do Botafogo. Sim. Eu acho que a única memória afetiva que o torcedor mais antigo do Botafogo tem é o Túlio. Né? 95. 95.
Que era Contra o Santos. 7-Up ali, né? Inclusive, essa camisa do Botafogo é maravilhosa. Que papai é Muito bonito. botafoguense. Então, assim, nesse nível técnico, vou com o coração partido, mas eu fico de Renato Gaúcho. E tem um argumento que você usa todo dia que ele ganha. É por isso, inclusive, vou poder voltar? Vou poder participar? Pode beber. Muito obrigado, meu amigo. Satisfação. Antes do senhor votar, estou com o celular na mão para trazer a opinião de vocês que estão no chat da Band Rio, que está bombando. Então já estou aqui com o celular na mão, vou trazer depois que o Flávio votar a opinião e o palpite de... Palpite não, né? A opinião de vocês entre Túlio. Bota. Obrigado. Vai, Flávio Amêndola. Eu vou ficar com o Renato por conta da carreira dele no Grêmio, principalmente. Porque ele tem o quê? Ele tem Libertadores, ele tem Mundial. Ele tem Mundial. Ele tem... Ele é... E assim, eu gosto muito do Túlio também. Mas eu fico com o Renato pelo cara que ele foi. Apesar de... Ele tem o quê? Ele tem Mundial de Clubes. Tu quer falar que tu tem também? Não, ué. Já tem 20 anos teu Mundial de Clubes. Vai caducar. Quando fizer 20 anos, a gente vai fazer então do Renato documento, vou botar do lado dele. E o do Renato? Caducou, então? Não, mas é do Renato comparado ao Túlio. Não, Tá falando tá nesse falando do sentido. Mundial O time dele. brasileiro não caduca. Hã? Ele ganhou Isso, pelo boa. Grêmio, não caduca. É mais fácil jogar, fazer o caminho que eu fiz, né? Não. O sorte. título internacional de Mundial, 20 anos, Eu a FIFA gosto, também cancela. acho legal essa... Aí vou pedir pro João fazer um negócio bem grande, aí botar do É a lado dele, cláusula. quando der 20 anos, cancelado. Mas tem gente que não tem. Cuidado, A gente vai pode buscar. Você para de mandar direct pros outros. Direct do quê? Mensagem, Eu? você para. Vai que é fake aí, não tô botando meu Para de nome. mandar fantasminha. Olha aqui, vou trazer a opinião da galera. Para de me ligar, eu não quero! Eles ficam me ligando pra me oferecer produto, cara. Ó, Luiz Antônio, Renato Gaúcho, Ricardo Alexandre, Túlio, Claro Goleador, Gilberto Valentim, Renato, Péricles, Renato, Felipe Marques. Gosto do Renato? Não falaram Renate aí, não? Ainda não. Éder, Túlio, Thiago Chagas, Túlio, Micael Oliveira, não respondeu nada. Gilberto Valentim, Renato Gaúcho, Clorofila RJ, gol na Várzea, conta. Pô, mas é gol. Vale gol, pô. Tá uma treta aqui. Hendrick, Tauan, Isco no Flusão, caramba, é outra coisa, cara. É Renato ou Túlio. Hendrick, Cauã, Túlio, bom. Então ganhou o Renate, né? Ganhou o Renato. Aliás, um beijo pro Tulinho, filho do Túlio, que é blogger. Pontuou na festa do Fake News. Ó, tô doido pra falar. Beijo pro Tulinho, que é youtuber e é parceiro nosso aqui também. Um moleque muito gente boa, muito simpático. Esse foi o nosso... Vamos falar de nível técnico? Eu ia falar vinho técnico. Tira esse cara daqui do meu... Ele já tá aqui do meu lado, deixa ele aqui atrás de mim o tempo todo, não aguento mais esse moleque. Bom, eu vou começar a volta já já, pra você poder ligar. E você liga, por gentileza, pra Tim. Agora. Nossa audiência é sempre maravilhosa. O Vitor Braga correu lá, falou, GV, pesquisei aqui. O que eu achei foi isso mesmo, 12,5 milhões de euros lá. Mas realmente a gente não sabe porque Andrei, a SAF né? não oficializou. Obrigado para os nossos telespectadores, que é a Rádio TV. Bom, nossos colegas do programa Bola Rolando do Band Esporte bateram um papo bem legal com o atacante Vitor Sá. Vamos ver alguns trechinhos dessa entrevista do cara que decidiu o clássico pro Fogão. Então, eu fiz minha categoria de base em São José dos Campos, como você falou, no time do Rock Júnior, primeira camisa. Aí depois depois de uma Copa São Paulo, eu fui pro Palmeiras. E aí eu acabei ali ficando 3 anos no Palmeiras ali no Sub-20. Não fui aproveitado ali na época no profissional. Sabe como que é a categoria de base, as coisas, como que funciona. Na época o treinador não queria me utilizar e eu comecei a rodar um pouco do interior de São Paulo e depois disso eu fui para fora do país. Então já estava no final ali, praticamente quase abandonando mesmo o futebol, e aí apareceu uma oportunidade para ir para a Áustria, para um time da segunda divisão, para fazer um teste, e eu agarrei. Precisava da oportunidade, precisava estar ajudando minha família, agarrei. No final das contas as coisas deu tudo certo e sou muito grato pela oportunidade. Foi um país que eu aprendi demais, cresci demais como pessoa, como atleta, então realmente foi uma experiência sensacional para mim. Através disso aí eu consegui abrir o mercado total na Europa para mim, então eu sou muito grato. Ano passado era um time que estava em construção, estava todo mundo se conhecendo, entendendo mais ou menos a metodologia do treinador, o que ele gostava de fazer dentro de campo, a maneira de trabalhar.
Então essa temporada a gente com certeza tá mais pronto, todos os jogadores já se conhecem, chegaram pouquíssimas peças, acho que 3, 4 jogadores no máximo, poucas saídas também. Então, é uma temporada que a gente espera, nós jogadores, a gente tem uma expectativa muito boa, porque a gente sabe da nossa qualidade, hoje em dia a gente entendeu muito já o trabalho do Luiz Castro, tudo que ele quer da nossa equipe, muita intensidade, ele gosta muito de ter a bola, mas ao mesmo tempo de ter muita intensidade na marcação, tentar uma pressão alta sempre, perdeu a bola, já tentar roubar ali mesmo, sem deixar a linha baixar. E é um treinador muito intenso, ele cobra bastante, apesar de você ganhar uma partida, no dia seguinte ele já está ali cobrando, mostrando os erros da partida, mostrando o que o time errou apesar da vitória. Então é uma pessoa muito intensa e que tem bastante cobrança o tempo todo, mas sempre tentando evoluir e dar a melhor cara para o elenco. Só elogios para o Portuga Luiz Castro. Essa mesma impressão que vocês dois têm estando de fora, obviamente, né? Eu acho que sim. Para mim, um dos maiores reforços do Botafogo para 2023 foi a permanência do Luiz Castro. Tinha proposta? Sempre tem, né? Ele é um cara que já treinou lá fora, não só o mundo árabe, Europa, Shakhtar também. Então é um cara que ele é conhecido, né? No mundo do futebol. E eu acho que a longo prazo, agora a médio, longo prazo, eu acho que vai ser... ele vai conseguir arrumar esse time do Botafogo. Porque a gente pode até falar... O Botafogo não tem aquele cara que o John Textor prometeu, aquela contratação bombástica, aquele cara que vai parar o aeroporto. Pode não ter, mas tem um time equilibrado, tem um time competitivo. O John Textor está conduzindo, eu acho difícil. Eu também acho que não vai ter mesmo. E você viu o que o Luiz Castro falou ontem? Mas aí também vamos parar de iludir o torcedor, né? Hã? Aí vamos parar de iludir o torcedor, né? Sim, eu tô dizendo que ele falou o seguinte, ele não vai me emitir opinião sobre a questão do Jefinho, porque isso é coisa do texto, ele não tem que se meter nisso. Ele tem que trabalhar com o que ele tem, ó. Não dá ré. Foi corporativista, eu entendo também, mas torcedor, meu irmão. O último que ficar apaga a luz. Ó, o Rezende levou 11 milhões e o Botafogo 16. E o Alexandre? A pergunta é, com 15 milhões de reais, 16, que foi o que sobrou pro Botafogo do empréstimo, dá para repor uma peça como o Jefinho no mercado? Só se o Botafogo, o scout do Botafogo conseguir encontrar alguém... Outro Jefinho, o Jefinho 2.0. Porque se for pegar esses caras aí, até no mercado sul-americano, não encontra. Porque 16 milhões de euros dá o quê? 3 vezes 6, 18, 3 vezes... 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões e meio de dólares para pegar um cara que era tão importante e vinha sendo decisivo como o Jefinho, só se for muito bem... Um cara com as características do Jefinho, né? Que driblador, vai pra cima. Quebra a última linha. Isso aí eu deixo pra vocês. Deixo pros especialistas. Vocês quem? Os especialistas aqui. Me respeita, bebê. Ué, você não é o especialista? Eu? É? Sou 01. Mas não é o especialista? Você que fala... Você que fala Hack 5. Eu? Você mesmo. Eu fui Cli. E ela chamou de Enzo, qual é? Não, fui Cli que falava isso, você tá me confundindo. Não, você Fui Cli desse tamanho, meu filho. Eu tô magrinho, tô fino. Não, mas você fala. Se eu treinar um mês, eu volto a jogar, tá? Você só fala. Só fala. Você falou que não tá nem jogando no Boa Vista ele treinou 3 meses, tava igual o balão da lei seca. Mas apertou, né? É verdade, Ó, tu vê como é que tá a teta. Cara, é verdade. Igual o balão da lei seca. Aquele gol contra o Volta Redonda, foi contra o Volta Redonda? Um dia tem que trazer o João Paulo aqui pra ele contar essa história. Vamos trazer o João aqui? Pô, ia ser maravilhoso. Tem lugar pra ele parar o helicóptero dele, os helicópteros? É porque ele é o cara mais preguiçoso que eu conheço, né? Ele só anda pra subir. Ele não faz mais nada. Tá bem? Como é que ele entra naquela casa dele lá, daquela em Massachusetts? Não tem faz carrinho nada. de golfe. Eu peguei um jogo do Brasil lá, a Glenda tava até lá. Já foi lá almoçar, né? Eu tava assando um cordeiro naquele campo. E aqui, mordomo? Tô com tipo um radinho. Né, meu? Quem tem joga, né? Irmão, esquece. Não, mas ele é maravilhoso. Ele é mais aleatório. Sérgio Malandro, Glenda, Zequem, o outro do STJD. Eu falei, que é isso? Cara, JP, beijo, irmão. JP. Até amanhã, Até amanhã, Jota. Até amanhã, Ana. Tamo junto, amanhã. Valeu, corretor. Amanhã a gente volta com muito futebol, com muita informação, já esquentando a rodada do Cariocão, os jogos que tem na tela da Band. Flamengo e Boa Vista, hein? Oi? Amanhã tem Flamengo e Boa Vista. Amanhã tem Malvadão misturado. E Boa Vista. Então, abre o olho, Malvadão, abre o olho. Até amanhã. Valeu, tchau.